Bora, galera do cursinho Cidadania, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é o professor Thales Augusto e vamos para dicas de história. A história e a sociedade, qual a relação que existe entre essa disciplina e a sociedade? Pois bem, tudo o que acontece na humanidade aconteceu no tempo e no espaço. Já nesse momento, com essas duas junções, tempo e espaço, nós temos exatamente a importância da história para a humanidade. Pois bem, a história surge ainda lá na antiguidade, na época da Grécia Antiga, com Heródoto, com um livro chamado História, exatamente sobrescrito. Mas qual a diferença dessa parte para as demais histórias? Vamos lá. Quando nós falamos em história, nós estamos falando em uma ciência, estamos falando em uma separação entre aquilo que é apenas contado de forma mítica, através de mitos, senso comum, e de uma forma mais crítica. Então abre-se, a partir daí, uma nova forma de interpretação. É importante que essa relação com a sociedade, ela persiste até nossos dias. É importante entender que coisas do passado têm uma relação diretamente com o presente e, quiçá, quem sabe, com o próprio futuro. Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando falamos sobre aquecimento global, não foi algo que surgiu do nada. Afinal de contas, o aquecimento global existe há mais de 10, 20 mil anos. Mas, com a Revolução Industrial, ou seja, do século XVIII para cá, houve o quê? Houve um aumento, houve uma aceleração de tal fenômeno. Dessa forma, unimos 10, 20 mil anos, 30 mil anos, como queiram, desde a época que nós tivemos a questão das mudanças climáticas. Quem lembra aí daquele desenho, A Era do Gelo, deve lembrar muito bem. Então aconteceu essa mudança. Durante a Revolução Industrial, século XVIII, dos anos de 1700 em diante, 1701 em diante, tivemos fortes transformações. E claro que hoje é uma das principais preocupações da humanidade. Um detalhe, quando nós falamos da relação entre história e sociedade, também é necessário entender que a história é uma ciência humana. Por ser uma ciência humana, tem uma forma própria de ser vista, de ser analisada, de ser conduzida, de ser interpretada. Podemos dizer que a história tem várias versões. Qual a verdadeira, professor Thales? Várias podem ter sua verdade. Afinal de contas, ela pode transitar do passado para o presente. Pode ser que aquilo que era verdade no passado não mais o seja. Vamos dar um exemplo. No século XIX, algumas pessoas idiotas para a época, digamos assim, não, mas eram pessoas que entendiam que a questão da raça superior e inferior também era usado para a própria humanidade. O racismo, ele era por vezes, a partir da suposta ciência, tida como algo racional à sua prática. Hoje não mais. Hoje sabemos que é importante demais entendermos que quando julgamos dessa forma o passado, valorizando, tendo como as ideias daquela época sendo verdadeiras a total, ou até fazendo uma crítica, corremos o risco de errarmos no que nós chamamos anacronismo, ok? Outro detalhe também, nós temos na história também essa importância relacionada à sociedade, às sociedades e suas diferenças. Uma das coisas principais dentro dessa relação entre história e sociedade chama-se cultura, exatamente. A cultura ou culturas podem variar também no espaço e no tempo. Até mesmo num país como o nosso, quando nós falamos em sociedade brasileira, é interessante saber que nossa sociedade ela é diversa, tanto no sentido religioso, quanto no sentido regional, como também no sentido até mesmo linguístico ou, quem sabe, até mesmo na sua alimentação. Outra coisa também que eu quero destacar para vocês é que na prova do Enem, História, Filosofia, Sociologia e Geografia unem-se no que nós chamamos ciências humanas. Cada uma delas tem sua liberdade, mas elas interagem entre si para melhor compreensão da própria sociedade. Outro detalhe para você que está acompanhando aqui o cursinho Cidadania nesse momento, cursinho da UERN para todos os alunos da rede pública e aqueles também que estão interessados em fazer o Enem, até mesmo aquela galera que já terminou o ensino médio, mas quer fazer a prova, vamos lá. A história, essa relação com a sociedade, ela também leva outras coisas em consideração, que é o quê? A criticidade. O historiador não é simplesmente aquele que fala do passado para o presente, mas ele faz uma análise a partir de dados, a partir de relações, a partir de analogias, para que nós possamos melhor compreender o que havia, o que há e o que pode acontecer. Você que assiste às aulas de história, você que está em casa nesse momento de isolamento social, você que está com seu celular na mão, seu tablet, ou até mesmo seu notebook, computador de mesa, é importante entender. A evolução dentro da sociedade e sua relação com a história também é fundamental. E daqui a pouco nós vamos continuar falando sobre isso que é fundamental.
Vamos lá! E para melhor entender a história, dentro das ciências humanas, é necessário seus conteúdos, suas bases e também, principalmente, seus conceitos. Ruptura, progresso, evolução, continuidade, permanência, era, década, são todos termos muito usuais na história. Vamos lá. Quando nós falamos em permanências, o Brasil é um país que há mais de 500 anos os portugueses chegaram aqui. Por mais que nós tenhamos uma diversidade religiosa, ainda hoje no Brasil persiste a questão cristã. Existe uma permanência desse pensamento, que infelizmente às vezes é até preconceituoso, viu? Infelizmente muitas vezes as pessoas usam Deus até para fazer o mal. Longe disso, vamos nos afastar daquilo que faz mal. E Deus nos afasta de quem quer fazer uso disso de forma errada. Outro detalhe, ruptura. O que é ruptura? Uma quebra. Temos muito essas quebras, não ao pé da letra, quando temos as mudanças históricas, a partir das revoluções. Revolução também é importante, viu? Porque a revolução significa uma mudança ampla, verdadeira, significativa, diferente de uma revolta, que é algo local. Mas, professor, tem não sei quantas revoluções, professor Tales, na questão da nossa história, da história do Brasil. No nome, sim, no nome temos dezenas de revoluções, mas na prática o Brasil nunca teve uma revolução de verdade, viu, galera? Outra coisa, quando eu falei nessa ruptura, estou falando em mudanças significativas. Uma ruptura, por exemplo, quando nós falamos sobre a Lei Áurea, fim da escravidão, foi uma ruptura, sim, mas ao mesmo tempo havia nela uma permanência. Por quê? Vou dar um exemplo para que nós possamos entender a relação da história com a sociedade. Porque ainda hoje existem pessoas idiotas racistas. Racistas, pois é. É inaceitável coisas do tipo. Um detalhezinho também na história, nas ciências humanas, dentro da prova do Enem, elas têm uma relação intrínseca, elas têm uma relação de complementarem uma a outra e também até mesmo beberem de outras ciências. Pode ser cobrado na prova de humanas química, física, biologia? Sim, química, física e biologia pode. Eu posso falar um evento histórico que vai envolver essas três disciplinas? Vou lá, vamos lá, para que a gente pegue e a gente continue. A bomba de Hiroshima. Pois é, galera, 75 anos, inclusive, para que nós pensemos o quanto a história é importante para a sociedade, para que coisas do tipo não se repitam. Mas para aí, bonitinho, onde é que fica, professor Tades? História, física e biologia. A radiação, nós sabemos o quanto ela foi forte e ainda hoje temos sequelas daquela época, em geração, daquelas pessoas que sobreviveram à bomba, mas tem exatamente a ideia radioativa. Outro detalhe, a própria física da fisão ou fusão nuclear. Temos também nisso uma parte. E claro que os elementos químicos atômicos, no sentido de poderem ser usados para a criação de uma bomba. Queiramos que ela nunca mais seja usada, estou falando não mesmo, é evidente, mas que haja essa repetição. Outra coisa também que é importante para a prova de humanas, a prova de história. Importante não, fundamental, você vai ter que ler. É, mocinha, é, rapaz, você vai ter que ler bastante. E tem que saber interpretar. Mas como é que a pessoa sabe interpretar? Então ela tem que ler. Ler uns sites de notícias, livros de autores diferentes no sentido de história, livros de história de autores diferentes. Mas professor, não tem, uma escola está fechada. Você consegue baixar na internet, não é difícil, a partir exatamente de alguns sites. Procura até mesmo as editoras, com certeza algumas estão deixando materiais. E você pode falar conosco aqui do Cursinho Cidadania. Estaremos prontos para ajudá-la e ajudá-lo nesse sentido. Outro detalhezinho, a prova de humanas, a prova de história, ela tem uma relação com a sociedade e até mesmo com a redação. Pois é, você que vai fazer a prova do Enem 2020, que é em 2021, mas deveria ser lá na metade de 2021, o MEC sacaneou a gente, né, velho? Ele também trabalha essa ideia da temática humanística dentro da prova do Enem, que pode também, por sua vez, cair, ser cobrado na redação. Pois é, gráficos, importante da história. Para aí, mas gráfico não é de matemática, física, não. Gráfico é uma invenção humana, então pode ser cobrado nas várias disciplinas, inclusive nas ciências humanas, inclusive na história. E foi esse bate-papo que nesse primeiro momento nós estamos tendo para entender melhor as ciências humanas, especificamente a história e sua relação com a sociedade. Eu sou o professor Tales Augusto e com certeza nós vamos nos encontrar em outros momentos. Um abraço, fica com Deus, Namastê, que significa o Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Bote quente na prova do Enem.